Tamo junto, hein? Tamo junto. Parabéns a vocês, parabéns pela galera que tá aí, prestigiando o PR. PR é gente de bem. PR é de gente de bem. Abraço, galera! O PR é o presidente da República. E a voz é do general de divisão da Ativa e ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no último dia 23 de maio. Na ocasião, ele falava do alto de um carro de som sem máscara, em ato promovido pelo presidente Jair Bolsonaro, após um passeio de moto no Rio de Janeiro. No dia seguinte, as reações negativas partiram de todos os lados, inclusive dos militares de alta patente, que viram na atividade a infração ao regulamento militar, que impede a participação de integrante das Forças Armadas em manifestações coletivas de caráter político. Até o vice-presidente Hamilton Mourão, um general de 4 estrelas, compreendeu que Pazuello merecia punição. É provável que seja, né, uma questão interna do Exército. Ele também pode pedir transferência para a reserva e aí atenuar o problema. Acho que o episódio será conduzido à luz do regulamento. Isso aí tem sido muito claro aí em todos os pronunciamentos dos comandantes militares e do próprio ministro da Defesa. Eu já sei que o Pazuello já entrou em contato com o comandante, informando ali, colocando a cabeça dele no cutelo, entendendo que ele cometeu um erro. O Exército abriu um procedimento administrativo para avaliar o caso. Generais levavam a público o sentimento de que haveria ao menos uma advertência. Mas o presidente Jair Bolsonaro se opunha a qualquer tipo de punição, até mesmo a mais branda. Teria inclusive comunicado seu desejo ao comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira. Pazuello sustentou ao comando do Exército que o ato não tinha conotação política, uma vez que o presidente não está filiado a nenhum partido político. O argumento foi aceito e o resultado da apuração saiu na quinta-feira. Na nota, o comandante do Exército, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, analisou e acolheu os argumentos apresentados por escrito e sustentados oralmente pelo general Eduardo Pazuello. Segundo a nota, não restou caracterizada a prática de transgressão disciplinar por parte do general Pazuello. Em consequência, arquivou-se o procedimento administrativo que havia sido instaurado. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran. E no Ao Ponto desta sexta-feira converso com o ex-ministro da Defesa e ex-presidente da Câmara dos Deputados Aldo Rebelo e com a historiadora Heloísa Stalin, professora e pesquisadora na Universidade Federal de Minas Gerais e coautora do livro Brasil, uma biografia. Eles analisam o precedente criado pela decisão do comando do Exército e seus possíveis desdobramentos dentro e fora da tropa. Fique com a gente. Ex-ministro Aldo Rebelo, na sua avaliação, por qual razão o comando do Exército não fez sequer uma advertência contra o general da Ativa Eduardo Pazuello, mesmo que sabidamente ele tenha participado sim de um ato com conotação política ao lado do presidente da República, o que fere as normas da corporação? A Constituição brasileira, no seu artigo 142, estabelece que as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes subordinadas a 2 princípios, o da hierarquia e o da disciplina. Portanto, o presidente da República, comandante supremo das Forças Armadas, e os demais comandantes de cada força estão subordinados à Constituição, a esses 2 princípios constitucionais. Quando um general como o Pazuello sobe num palanque político para fazer uma arenga política, ele quebra esses princípios, ele viola esses princípios. E a punição a quem viola a disciplina tem 2 dimensões. A individual, que alcança o infrator, o indisciplinado, e que alcança a coletividade, ou seja, a instituição, porque tem sentido educativo, tem sentido pedagógico, tem sentido didático.
tem sentido de dizer o que pode e o que não pode, o que é legal e o que é ilegal. Portanto, quando não se pune a indisciplina, na verdade se deseduca. Na verdade, o que se fez foi se dar um habeas corpus para a indisciplina. Se o general pode subir num palanque, o que é que vai impedir que o cabo, o soldado e o sargento também possam subir no palanque de quem quer que seja? Agora você vai ter as correntes partidárias dentro das Forças Armadas? Ou acha que só vai ter a corrente ligada ao presidente Bolsonaro? Eu já vi hoje aqui um partido político convocando os militares não bolsonaristas para uma reunião. Você imagina. E por que é que a Constituição veda a participação dos militares na política? É porque os militares não podem participar da política porque eles são uma instituição que tem armas, que tem aviões de combate, que tem canhões, metralhadoras, fuzis, navios de guerra, tanques. E essa instituição, portanto, não pode entrar na política com essa condição. E isso o comandante, o comando do Exército desconheceu, ignorou, nem viu a memória do país quando a indisciplina nas Forças Armadas causou graves prejuízos às próprias Forças Armadas e ao Brasil. Agora, a gente viu na nota do próprio Exército o reconhecimento de que os argumentos apresentados pelo general eram válidos. E aí a gente tem um ponto, o argumento que ele apresentou era de que aquilo ali não era uma manifestação política, porque o presidente nem mesmo tem um partido político que o representa. Só que a gente sabe que a manifestação política extrapola em muito essa situação, ou seja, aderiam a um discurso, a uma narrativa. Como é que se desvencilha dessa situação que pode ser constrangedora? O senhor que conhece muito bem os militares, o senhor que mais do que ex-ministro da Defesa tem um conhecimento e interlocução com muitos militares. O argumento do general Pazuello é cínico. O argumento do general Pazuello é um desrespeito à inteligência dos seus comandantes. Aliás, é um desrespeito, inclusive, àqueles que recentemente foram destituídos pelo presidente Bolsonaro, sem nenhuma razão visível, pelo menos, porque ele demitiu o comandante do Exército, o comandante da Marinha, o comandante da Aeronáutica e o ministro da Defesa, recentemente, sem nenhuma razão aparente. Por trás da demissão de Azevedo e Silva estaria uma insatisfação do presidente Jair Bolsonaro com o comandante do Exército, Edson Pujol. Pujol sempre foi rígido na defesa de que o Exército não deve e não pode fazer declarações políticas, nem de apoio, nem de críticas a governos, e que militares da ativa não devem entrar na política, o que desagrada o presidente. Não foi por desacato, não foi por indisciplina, não foi por incompetência. Por que demitiu? Na verdade, ele demitiu porque deve ter encontrado a resistência que não encontrou no dia de hoje no comando do Exército. Deve ter sido por essa razão. Então, provavelmente, o comandante do Exército vai ter que lidar com muitas justificativas de indisciplina de todas as patentes. Provavelmente vai ter que lidar com isso. E diminui, inclusive, a importância, a dimensão das Forças Armadas como instituição nacional. A sociedade vai estar disposta a pagar, a financiar, a armar, a aquartelar, a vestir, a treinar e a alimentar uma milícia política a serviço de uma corrente de opinião? Vai estar disposta a pagar? Porque a política é livre no país, todo mundo pode fazer política, mas ninguém tem quartel para fazer política. Ninguém recebe tanque, armamento, fardamento, as 3 refeições para fazer política partidária. Ninguém recebe isso. Você tem as Forças Armadas, por essa razão, distante da função política, porque ela não pode ser contaminada por essa militância partidária. Se um general pode fazer isso, o que é que vai impedir que os outros façam também? Dá para a gente imaginar uma estratégia do comandante do Exército no sentido de proteger a instituição de algo pior, seguindo aquele raciocínio de que, uma vez punido Pazuello,
contrariamente à opinião do comandante em chefe presidente da República, ele mesmo, de alguma forma, anularia essa decisão do comandante, gerando um novo constrangimento, eventualmente mais grave. Funciona esse raciocínio como uma estratégia política do comandante do Exército? Não deve funcionar. O comandante do Exército tem a obrigação de zelar pela honra da sua instituição. E a honra da instituição reside nos seus princípios, na sua história, na sua liturgia, na sua biografia. Eu duvido que um comandante... Certa vez, o Marechal Floriano Peixoto, presidente da República, foi desacatado por um capitão, por uma razão qualquer, em torno da bandeira do Brasil. E o Marechal Floriano Peixoto, presidente da República, ao invés de prender o capitão, ele disse: capitão, o senhor é muito jovem, vai ter tempo para aprender o que é certo e o que é errado. Dias depois, 13 generais resolveram fazer uma manifestação política. O Floriano Peixoto desceu até a porta do palácio onde eles se encontravam e efetuou pessoalmente a prisão dos 13 generais. Porque a indisciplina cometida por um general é muito mais grave do que cometida por um soldado, por um sargento, por um tenente ou por um capitão. Pela responsabilidade que tem o general. E quando você deixa de punir a indisciplina de um general, você, naturalmente, está estimulando essa indisciplina no conjunto da instituição militar. Se o presidente da República ia ou não perdoar, anistiar, revogar, era um problema dele, mas o comandante do Exército não podia faltar com o seu dever, não podia faltar com a sua obrigação, não podia deixar de aplicar ao indisciplinado a punição necessária com sentido educativo. Isso não pode, isso está errado. Pelas conversas que o senhor tinha antes desse episódio dessa quinta-feira, com oficiais, com generais, com o pessoal do Exército, o quanto que esse episódio, o envolvimento de Eduardo Pazuello no governo, no Ministério da Saúde, toda essa situação causada enquanto ele era ministro, com centenas de milhares de brasileiros mortos pela Covid, incomodava, e quanto havia de fato uma torcida que a gente conseguia ler nos jornais, inclusive, para que houvesse de fato algum tipo de punição, torcida essa dos próprios oficiais generais e de integrantes do alto comando do Exército. Havia expectativa, pelo menos era o que se circulava dentro das próprias Forças Armadas, de que era evidente que o Pazuello tinha cometido uma indisciplina. É um encontro que não teve nenhum viés político, até porque eu não estou filiado a partido político nenhum ainda. Foi um movimento pela liberdade, pela democracia e apoio ao presidente. A não punição, na verdade, não atinge. A figura do Pazuello é uma figura menor, é uma figura passageira. O que sai diminuído desse episódio triste não é o Pazuello, não é o comandante do Exército, porque são passageiros. É a própria instituição que passa a ser vista aos olhos do povo, aos olhos da sociedade, como uma instituição menor, como uma instituição submissa a um presidente da República que fez da sua vida política exatamente a indisciplina. O Bolsonaro era indisciplinado desde do seu tempo de capitão, foi indisciplinado como deputado, sempre foi insubordinado na sua relação com as Forças Armadas. E é isso que terminou prevalecendo. Então, o que sai diminuído, lamentavelmente, é o Exército Brasileiro. Agora, Aldo, para a gente encerrar, a partir de agora, qual é o argumento e a força do comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira, para eventualmente punir outros oficiais que venham a participar de atos semelhantes? Essas coisas, depois de definidas, não tem muito retorno, entendeu? Já foi trincado, esse vaso já foi trincado, tá certo? Então, a imagem da instituição, a imagem do seu comandante, isso já recebeu essa mancha. Esse carimbo já chegou para ficar. Reconstruir agora a imagem do Exército como uma instituição nacional,
apartidária, uma instituição de Estado, distante das arengas políticas, vai demorar muito, ou vai resultar em desprestígio. Isso aconteceu na Argentina, depois da Guerra das Malvinas, depois das violações de direitos humanos, depois da condução da política econômica desastrosa. O exército argentino passou a ser uma instituição desprezada pela sociedade, tá certo? Perdeu prestígio, perdeu força. Ninguém defendia o exército. Então, o exército brasileiro vai perdendo prestígio ou vai se transformando apenas numa instituição a serviço de um setor da política nacional, o que é muito ruim para o exército e pior ainda para o país. Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa, ex-presidente da Câmara dos Deputados, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e bom trabalho. Um abraço. Professora Heloísa Starling, na verdade são duas informações. Uma é que o general Pazuello, que tem uma combinação com o presidente de um protege o outro, isso está bastante claro, não se enquadra em qualquer tipo de infração. E para o restante da força, as manifestações são do seguinte sentido: esse perfil de manifestação não é classificado como uma irregularidade. Qual é o impacto histórico, a dimensão disso? Olha, isso que está acontecendo hoje é muito grave, em várias dimensões. Por quê? Uma significa você, uma instituição como as Forças Armadas e como o Exército, ele se rege por um conjunto de regras que tem que ser muito rígida, porque é uma força armada, né? E o que acontece é que foi quebrada, essas regras foram quebradas, né? Então, isso é de uma gravidade enorme para a instituição militar e para o país, né? Porque significa que se você liberou a um general subir num palanque e fazer e participar de um ato político, e isso é proibido, um general da ativa, qualquer militar da ativa, isso significa que liberou, né? Como é que o alto comando pretende, o comandante do Exército pretende impor limites se amanhã um cabo, um sargento ou um capitão resolverem fazer isso? Então, para a instituição é grave, para o Brasil, para a democracia, é muito grave, exatamente por causa disso. Você está quebrando a hierarquia dentro das Forças Armadas e elas são uma instituição que tem armas, né? Então, de novo, como é que eles pretendem controlar algo se eles estão quebrando o seu próprio regulamento? Então é muito grave o que aconteceu. Professora, em abril, a senhora deu uma entrevista ao próprio Globo, na qual considerou positiva a postura adotada até aquele momento pelo alto comando das Forças Armadas, que se mantinha em silêncio diante de todo tipo de manifestação provocativa do presidente Jair Bolsonaro. Até que ponto agora esse silêncio não deu lugar a uma omissão diante desse episódio que envolve o general Pazuello? Sim, ele é exatamente o oposto, porque agora não teve silêncio. Ele se pronunciou, né? O alto comando e o comandante do Exército se pronunciaram. Tem um militar que foi muito importante no passado para a modernização das Forças Armadas e para a transformação das Forças Armadas numa instituição profissional, né? Que era o general Góes Monteiro, que dizia o seguinte: o Exército é o grande mudo, o Exército não fala. E ele não pode falar mesmo, porque ele não tem que se meter em política. Ao quebrar essa posição do grande mudo, né, ao quebrar o silêncio, a sinalização que está sendo, a fala que está sendo feita, não é uma fala positiva, porque é como se nós estivéssemos perdendo a dimensão da instituição da República para a Força Terrestre estar a serviço de decisões políticas de governos. Ela não pode fazer isso. Então é perigoso, né? Sinaliza isso.
A decisão do comandante do Exército de livrar Pazuello provocou repercussão imediata. Políticos e entidades da sociedade civil consideram que a falta de punição afronta a disciplina das Forças Armadas e do Exército. Qual é o tamanho que é a fragilidade que o próprio alto comando passa a assumir nesse momento, né? Porque, como a senhora mencionou, ele se manifestou sabendo naturalmente das consequências políticas dessa manifestação, né? Justamente idêntica à forma como o presidente defendia. Se nós sabemos disso, se nós conhecemos o regulamento e sabemos como ele funciona e conhecemos a história do Brasil, obviamente eles sabem disso melhor do que nós, né? Veja, às vésperas de 64, do golpe de 64, você teve duas situações de quebra da hierarquia, e que foram a revolta dos sargentos e o motim dos marinheiros. O João Goulart, ele fez exatamente isso. Os marinheiros foram presos no motim e o Jango anistiou os marinheiros. E tem uma foto, acho que do Globo, da época, em que os marinheiros anistiados saem passeata abraçados em frente ao Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e os militares vêm. Isso aí unifica os quartéis contra o Jango. Isso aconteceu no dia 27 de março de 64. 31 de março, as tropas estão na rua, né? As tropas começam a descer de Minas. Então, veja, por quê que unificou os quartéis? Porque os militares ficaram estarrecidos com a situação de como os marinheiros poderiam ter encabeçado um motim e serem anistiados pelo presidente da República. Repara, é uma situação análoga à que aconteceu. E a anterior foi a revolta dos sargentos, que ocorre um ano antes, ocorre em setembro de 63. Os sargentos ocupam Brasília, prendem o presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, por algumas horas, e aí vão ser derrotados. O que vai acontecer nesse episódio que deixa os militares muito enraivecidos com o Jango? É o silêncio do Jango. É o fato de que o João Goulart não se manifesta em defesa da hierarquia e não condena a revolta dos sargentos. Então, nessas duas situações, que são talvez as mais próximas, as mais recentes, você vê que a questão da quebra da hierarquia e da disciplina militar foram decisivas para desestabilizar o presidente que fez isso, que foi João Goulart, né? Então, isso é o mais recente que nós temos na história. Repara a situação, né? Como é que vai ser se amanhã isso voltar a acontecer a favor de um governo? A senhora imagina que o Exército será capaz agora de tentar contornar essa imagem que passou de indisciplina, de não cumprimento da ordem, de alguma forma, ou vai tentar fazer esse movimento ou não? Vai silenciar? Ele precisa fazer, né? Eu não sei se ele vai conseguir, porque a questão, nós somos civis e a gente às vezes não tem a exata dimensão do que significa a hierarquia militar e a disciplina dentro das Forças Armadas. Elas são a espinha dorsal da instituição e o coração da instituição, das três forças. Nós estamos pensando só na força terrestre. Não sei como se posicionam nessa circunstância, o que passou pela cabeça dos almirantes na Marinha e dos comandantes da Força Aérea. Mas, eles podem tentar, eu espero que eles tentem. Talvez a gente possa, talvez o comandante do Exército diga para a gente assim, estou aqui brincando com a situação, mas, não, na verdade eu fiz foi uma estratégia de retirada, né, de recuo, para poder não criar uma crise maior. Tá? Essa é uma possibilidade, né? Essa é uma possibilidade. O problema é como é que ele vai colar o que ele quebrou na sua estratégia de recuo. Tá? Ele pode até ter pensado isso, fez as contas, os cientistas políticos diriam assim, ele está no universo das escolhas trágicas. Ele faz uma crise militar enorme, há 2 meses atrás nós já tivemos uma,
Aí ele faz a segunda, então ele optou por um recuo organizado, né? Uma retirada da laguna, igual na Guerra do Paraguai. Tudo bem, mas eu não sei quais são as consequências dessa estratégia para dentro da instituição militar. E qual é o sinal também que a Força Terrestre está mandando para as polícias militares? Veja que nós temos uma instabilidade nas polícias militares. Nós tivemos recentemente motim no Ceará, teve uma manifestação no Recife no sábado e a polícia agiu aparentemente por conta própria contra os manifestantes, cegou, feriu 2 pessoas. Ontem à noite foi anunciado pelo governo do estado que o comandante da Polícia Militar de Pernambuco, Vanildo Maranhão, pediu exoneração do cargo. Ele pediu para sair. O anúncio feito pelo governador veio 3 dias depois dessa ação violenta da polícia. E aí, qual é o recado que está sendo mandado para as polícias? Que pode participar da política, entendeu? Então, o meu receio é esse, quer dizer, se ele pode ter agido no sentido de indicar para a sociedade a pior hipótese, que, de fato, a Força Terrestre é submissa ao governo. Tudo bem, essa é uma hipótese. A outra hipótese, evitar uma crise maior, vamos fazer um recuo. Mas, como é que nós vamos? Como é que o comando pensa em comandar, né? Em colar o que está quebrado, e como é que ele avalia o sinal que ele está mandando para as polícias estaduais, para as polícias militares. A senhora já mencionou em outras entrevistas que a democracia tem sido corroída por dentro, né? E não da maneira clássica, Sim. convencional, de outros tempos e tudo mais. Qual é o avanço desse processo na avaliação da senhora nesse momento? Olha, repara que o que está acontecendo o que pode estar acontecendo com a instituição militar, com o Exército, é algo dessa natureza. É análogo, na verdade, ao que aconteceu na Venezuela. O que foi que aconteceu lá? O Chávez, primeiro, cooptou e depois corrompeu. Corromper não significa, nesse caso, comprar, usar o dinheiro público para ladruagem com o dinheiro público. Corromper, nesse caso, significa corroer a instituição. Se você destrói, se você quebra o princípio, a espinha dorsal da instituição, você está procedendo a uma corrosão interna dessa instituição. Isso foi evitado pelas Forças Armadas ao longo da história do Brasil. Eu não tenho lembrança de ter um comandante do Exército agindo nessa direção e permanecendo no comando. Você pode ter essa tentativa de quebrar a hierarquia, de participar politicamente, de sinalizar apoio a um governo, mas os comandantes caíram, os que fizeram isso caíram. Então tem um significado de corrosão, de degradação da instituição, que é muito perigoso. Então, isso é grave. E eu fico pensando que isso pode estar indicando um processo de erosão dentro das Forças Armadas, com consequências muito graves para a democracia. Repara, não há ação externa. Todas as ações que estão sendo feitas, elas estão sendo feitas no sentido de corroer as instituições. Então, as instituições não se protegem sozinhas. Ou a sociedade diz claramente que ela vai defender a democracia, que ela vai defender a hierarquia militar, que ela vai defender a força terrestre, ou você não tem como frear essa erosão, porque nenhuma instituição democrática se defende sozinha. É preciso que a sociedade apoie essa instituição. Professora Heloísa Stalin, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho.
Para você também, muito obrigada. Um abraço. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi do Victor Carvalho. Tchau!